Pode encher essa. A garganta tá ruim, eu vou precisar de mais. Graça e paz, irmãos. Amém. Alegria de estar com vocês nessa noite. Agradeço o pastor Moisés, pastor João, a equipe Compaixão, Felipe, que tem contato com a gente direto. Grato pelo convite. Tem algumas pessoas aqui que já passaram pelo CTFIL, algumas me conhecem, alguns são amigos de longa data. Não vou falar os nomes aqui para eu não esquecer de ninguém. Mas no final, se você quiser e puder, eu imploro, venha conversar comigo no final do culto para a gente dar um abraço, tirar uma foto e saber um pouco de como estão. Amém? Dito isso, quero acelerar um pouquinho. Já foi apresentada a vida daqui da minha esposa, a mulher mais bela aqui nessa noite, a minha mãe, mulher, intercessora, e a Bíblia diz que nós temos amigos mais chegados que irmão. E aí eu tenho o Lucas, que me trouxe e está me acompanhando nessa noite. Amém? Tiago, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Tiago, capítulo de número 2, a partir do verso 1, a versão que eu uso é NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Verso de número 8. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam. Novamente, falem e hajam, como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Se você puder, mais uma vez, curvar sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos à sua disposição, para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Por isso, clamo ao Senhor agora, que teu Espírito Santo possa tocar na mente, tocar nos olhos espirituais, tocar nos ouvidos, no coração, para que possamos ouvir a Tua Palavra. Não somente ouvir da Tua Palavra, mas compreendê-la, guardá-la no coração, para que possamos cumprir com o propósito do Senhor em nossa vida. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, depois de ressurreto, Ele convida os seus discípulos para uma conversa. E essa conversa tem a ver com a comissão, o grande comissionamento que todos nós conhecemos. Jesus reúne os seus discípulos e começa a dizer: olha, a partir de agora, vocês receberão virtudes dos céus. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. A Bíblia diz que Jesus fala para eles que existe um trabalho, algo a ser feito, uma obra missionária a partir daquele momento. E qual é essa obra missionária? É ir pregar o Evangelho por todo mundo, a toda criatura, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o comissionamento de Jesus.
E aqui eu quero destacar, dentro dessa perspectiva ou dessa conversa de Jesus, 3 questões que eu acho importantes. A primeira dela é para quem Jesus está falando, com quem Jesus está comissionando, ou quem Jesus está comissionando, e qual é o reflexo disso para a nossa vida hoje. Bem, a Bíblia diz que Jesus não chama apenas alguns dos discípulos. Jesus não chama apenas Pedro, Tiago e João, que aos nossos olhos talvez sejam aqueles que eram mais íntimos, por estarem em momentos distintos ou diversos com Jesus que outros discípulos não tiveram. Jesus não chama apenas André, Jesus não chama apenas Levi. A Bíblia diz que Jesus chama todos os discípulos. Ou seja, esse trabalho missionário não é para alguns dos discípulos. Esse trabalho missionário é para todos os discípulos. E aí nós precisamos entender, principalmente aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, que o chamado missionário não é apenas para a equipe pastoral de igreja. O chamado missionário não é apenas para este ministério Compaixão da Igreja do Brasil para Cristo. Esse trabalho missionário é para todos aqueles que confessam Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador de suas vidas. Este ministério é para aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que estão aprendendo de Jesus, aqueles que estão seguindo a Jesus. Ou seja, quando Jesus diz, olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, não é os pastores da igreja apenas, não é alguns ministérios específicos, não, é para todo crente em Cristo Jesus. Quem é crente aqui em Cristo Jesus? Então você tem um chamado de Deus. E esse chamado de Deus é para você ir e pregar o Evangelho. A segunda questão que eu quero ressaltar aqui é que esse chamado, esse comissionamento não tem uma delimitação geográfica. Jesus, ele não diz que, olha, vocês devem ficar aqui em Jerusalém e pregar o Evangelho só aqui. A Bíblia diz que Jesus diz totalmente o contrário. Olha, vocês receberão virtudes dos céus. Vocês receberão poder. O Espírito Santo descerá sobre a vida de vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, não existe uma delimitação. E graças a Deus que aqueles discípulos, eles compreenderam essa verdade. Porque se nós estamos nos reunindo aqui hoje, é porque eles entenderam que o Evangelho deveria chegar até os confins da terra. E o terceiro ponto que eu quero ressaltar é que é para toda criatura que nós devemos pregar. A primeira questão é que o chamado é para todo mundo, é para todos os crentes. A segunda questão é que não existe delimitação geográfica. E a terceira é que nós devemos pregar o Evangelho para toda criatura. Isso é importante nós ressaltarmos, por quê? Porque muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas. Muitas vezes nós queremos escolher o público que nós queremos atender, o público que nós queremos abraçar, o público que nós queremos ministrar, o público que nós queremos cumprir com o nosso chamado. E Jesus é bem claro aqui. O chamado é para todos os lugares e é para todas as pessoas, todas as tribos, todos os povos. Jesus talvez estava falando isso justamente porque na mentalidade daqueles discípulos, por conta da religião que estava instalada ali no coraçãozinho deles talvez, é que alguns povos não eram merecedores da graça de Deus. Alguns não mereciam a graça de Deus, alguns não mereciam o perdão de Deus, alguns não mereciam o favor de Deus. Quando nós vamos ler o livro de Jonas, por exemplo, o profeta Jonas, nós vamos compreender isso. Deus chama Jonas para ministrar sobre Nínive. E aí Jonas sabe que se ele ministrar para a cidade de Nínive, Deus iria exercer misericórdia sobre aquele povo. E é por isso que Jonas ele tenta desviar. Jonas tem uma mágoa no coração contra aquele povo Nínive. Jonas tem rancor daquele povo. E ele diz, não, eu não vou pregar para aquele povo. Porque aquele povo não merece misericórdia. Aquele povo não merece graça. Aquele povo não merece perdão. Então eu vou desviar a rota, vou mudar o caminho para não ministrar, para não pregar para aquele povo a misericórdia de Deus.
E por mais que ele tente fugir, aquele que começou uma boa obra é fiel para cumprir. Jonas vai parar na cidade de Nínive de forma milagrosa. E ali ele começa a ministrar misericórdia e perdão, mesmo com o coração chateado. Mas aquele povo, no primeiro momento, ouve a voz de Jonas, a palavra do Senhor, e se arrependem dos pecados. E Deus priva aquele povo da morte, Deus priva daquele povo do sofrimento naquele momento, mas aquele povo era um povo rebelde que mais para frente voltaram a pecar contra o Senhor. E aí depois você pode ler o livro do profeta Naum, por exemplo, que você vai entender melhor a história. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós queremos escolher para quem ministrar. Muitas vezes nós queremos escolher qual o público, nós fazemos a acepção de pessoas. Quando na realidade nós devemos atender a todos. Um dia você foi atendido. Um dia Deus se inclinou a ti. Sim ou não? E quem é que disse que você merecia o favor de Deus? Nós não merecemos. Então essa questão do chamado é muito importante. Por que eu estou falando tudo isso? Quando nós vamos ler a carta de Tiago, nós vamos ver que Tiago tem uma ideia que eu acho muito interessante. A ideia de Tiago é dizer para nós que nós, como crentes em Jesus Cristo, nós não podemos simplesmente falar, mas nós precisamos também agir. Existe, talvez, naquele povo em que Tiago estava ministrando, uma dicotomia entre aquilo que se falava e aquilo que se fazia. Alguns teólogos vão dizer até que o livro de Tiago é algum debate contra o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo vai falar muito sobre a fé, muito sobre a graça, e talvez vai menosprezar as obras, talvez. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo, que adianta falar a língua dos homens e a língua dos anjos? Se não tiver amor, isso nada vale. De que adianta você entregar o seu corpo para ser queimado a favor do outro, mas se não tiver amor, isso de nada valerá. Não adianta nada você dar todas as suas posses para os pobres, se não tiver amor, isso nada vale. Talvez o apóstolo Paulo aqui, na mentalidade daquele povo, era que o apóstolo Paulo menosprezava as obras, as práticas, as boas práticas. Mas essa não é a realidade, e talvez porque Tiago vai evidenciar as práticas, as boas obras, eles entendiam, alguns teólogos entendem que era esse debate entre eles. Mas na realidade, Tiago vai falar tanto da fé, como da sabedoria, do discernimento, do conhecimento, mas ele vai falar também da importância das boas práticas. E ele vai dizer, a fé sem obra, ela é morta. E nós precisamos tomar o cuidado como igreja hoje, de não cair nesse erro, de uma igreja. E foi muito legal aquele que ministrou o louvor, Fabinho, é isso? Dizendo que nós somos a igreja. Nós não estamos na igreja, a igreja está aqui. Hoje nós precisamos pensar um pouco sobre a igreja. Porque talvez hoje a igreja fala muito e faz pouco. Existe uma dicotomia, um distanciamento daquilo que se fala com aquilo que se faz. Hoje nós falamos muito, hoje nós anunciamos muito, hoje nós temos frases de efeitos prontas, nós falamos do amor, nós falamos da misericórdia, nós falamos do perdão, nós falamos da bondade de Deus, mas a prática é totalmente contrária. Nós falamos que Deus ama, que Deus é amor, nós clamamos, nós cantamos aqui reunidos, congregando, que Deus é amor. Mas quando saímos da porta para fora, quando nós devemos exercer o amor, nós não exercemos. Então há uma diferença daquilo que se fala com aquilo que se faz. Por isso que Tiago vai nos instruir que falam e ajam com sabedoria, com misericórdia.
porque vocês serão cobrados sobre essas questões. E aí, Tiago, no primeiro verso, ele vai dizer: meus irmãos, como crentes, Tiago não está falando para os não crentes, Tiago não está falando para aqueles que estão lá fora, Tiago não está falando para aqueles que não fazem parte ou não são a igreja, Tiago está falando para aqueles que são igreja. Tiago está falando para mim, Tiago está falando para você nessa noite. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas tratando-os com favoritismo. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Tiago está dizendo: olha, vocês que são a igreja, vocês que são crentes, não devem tratar pessoas com favoritismo ou fazendo acepções de pessoas. E essa é uma realidade da nossa vida. Nós precisamos zelar por isso, porque muitas vezes o que nós fazemos é agir com favoritismo, por alguns motivos. O primeiro deles é que muitas vezes nós gostamos de agir com pessoas que podem trazer algum benefício para mim. Nós somos seletivos em quem nós queremos nos relacionarmos. Nós escolhemos bem com quem nós vamos ministrar. Nós escolhemos bem com quem eu quero relacionar. Se a pessoa pode trazer benefício para a minha vida, então eu vou abraçá-lo. Se ele pode trazer ganho para a minha vida, então eu vou abraçá-lo. Mas se ele vai ser apenas aquele que vai estrovar, eu vou perder tempo, é aquele que vai de alguma maneira trazer desconforto, então esse eu vou desprezar. E aí Tiago começa a ilustrar esse exemplo justamente na igreja. Imagina vocês que estão congregando, ele diz, suponham que vocês estão congregando, estão reunidos como igreja do Senhor. De repente chega um homem com anéis de ouro, com roupas finas, e vocês vão dizer: olha, há um lugar especial para vocês aqui. Sente-se aqui na primeira poltrona, estende-se um tapete vermelho, traz água fresca, pergunta se quer um café. Mas no mesmo dia, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, de repente chega um homem todo sujo. O homem que é morador de rua. O homem que está com um mau cheiro. Ele chega na porta da igreja e ele é mal recebido. E as pessoas dizem: olha, existe um outro lugar para você. O seu lugar é aqui no cantinho da porta. Você deve ficar em pé aqui, ou você deve sentar onde nós colocamos os nossos sapatos. Tiago está falando que a igreja de Cristo, aqueles que são crentes, não podem agir com favoritismo, fazendo acepções de pessoas. E muitas vezes nós agimos assim justamente por querer ser beneficiado na nossa relação. É muito fácil estender as mãos, abraçar, dedicar tempo, sabendo que aquela pessoa pode, de alguma maneira, te retribuir por aquilo. Só que aquilo que nós precisamos entender é que nós somos chamados para estender as mãos àqueles que são necessitados, àqueles que não podem nos retribuir, mas o Senhor Deus pode retribuir tudo aquilo que nós fazemos. Se nós queremos retribuição, nós devemos esperar do Senhor, porque Ele é o dono do ouro e da prata. É dele que vem toda a retribuição. A segunda questão, talvez que nós agimos aqui com favoritismo, é por conta do preconceito. Preconceito é um conceito antecipado, apressado das circunstâncias. Preconceito é ter um conceito, uma ideia, sem ao menos pesquisar, estudar, refletir sobre aquela pessoa, o ambiente daquela pessoa, a situação daquela pessoa, e aí muitas vezes, por conta do preconceito, nós preferimos excluir as pessoas, ao invés de abraçá-las.
Foi dito aqui, foi divulgado, e alguns me conhecem já, que eu trabalho com um dependente químico. Trabalho no CTFIL, Centro Terapêutico de Filadélfia. E uma das áreas negligenciada pela sociedade, e muitas vezes até mesmo pela igreja, é justamente abraçar essa causa, a causa da dependência química. Existe um preconceito na sociedade muito grande a este respeito. E aí eu quero falar algumas questões aqui, bem rapidamente, sobre este preconceito com os dependentes químicos. Porque a primeira ideia que nós temos é que as pessoas entram nesta vida ou na drogadição porque elas querem. E aí, quando nós vamos solicitar vaga, ou quando nós vamos solicitar ajuda, ou quando nós vamos pedir recurso para a sociedade, a primeira conversa é essa: eu não tenho nada a ver com a vida desses meninos, dessa vida dessas pessoas. Eles entraram nessa vida porque quis, ou quiseram. Ele decidiu, ele quis entrar. Eu trabalho há 5 anos lá, nós atendemos aproximadamente 200 pessoas ano. E nós temos alguns gráficos, eu não disponibilizei aqui, mas posso disponibilizar depois. Aproximadamente 95% daqueles que passam na entidade iniciaram na drogadição entre 10 e 13 anos de idade. O primeiro contato com a droga lícita ou ilícita, é entre 10 e 13 anos de idade. Meu irmão, uma criança, uma pré-adolescente de 10 e 13 anos de idade não tem convicção, não tem compreensão da vida como um todo. Ele não sabe direito o que é realmente a droga. Ele não sabe as consequências das drogas. Ele não sabe qual é o processo da droga no nosso organismo e na vida e na questão mental. Mas por conta de diversos fatores, simplesmente ele é convidado a entrar nas drogas. Talvez por morar num ambiente que está vulnerável à drogadição. Pessoas que vivem no meio onde há tráfico de drogas. Tem o primeiro contato. Os meninos lá soltando pipa e fumando as drogas, e ele está ali perto, e ele acha isso legal, e acha isso máximo. Os pais estão trabalhando, os pais estão tentando buscar recursos, e ele está ali simplesmente exposto a essa vida. E experimenta. Ou talvez os próprios pais estão na drogadição, e esse menino está exposto justamente pelos pais. Eu conheci um menino lá no CTFIL, já faz 2 anos que ele saiu. E ele entrou na drogadição com 9 anos de idade. E quem ofereceu droga para ele foi o seu próprio pai. E aí eu me pergunto, será que ele entrou porque quis? Será que essa criança, esse pré-adolescente entrou na drogadição porque quis? Convicto, com toda certeza, com consciência, compreendendo todo o efeito, todas as consequências das drogas. Uma outra fala preconceituosa é: não sai porque não quer. Entrou porque quis e não sai porque não quer. Não tem vergonha na cara, segundo a fala das pessoas. Quando na realidade, quando você vai estudar a dependência química, a gente vai ver que é extremamente difícil, e você vai me compreender nessa noite. Quando você tem qualquer atividade que lhe proporciona prazer, no seu cérebro é liberada uma substância chamada dopamina. Preste atenção rapidinho. Dependendo da atividade, dependendo daquilo que vai te proporcionar prazer, vai liberar uma quantidade. Então vamos usar aqui alguns números exemplares. Vamos imaginar que você gosta, por exemplo, de jogar futebol. Quem gosta de jogar futebol aqui? Claudinho joga, mas é ruinzinho, né, Cláudio? Brincadeira. Quando você joga futebol, você faz um gol, você dá um drible bacana, igual eu costumo fazer,
vai liberar uma certa proporção de dopamina no seu cérebro. Vamos imaginar, exemplo, tá ok? Que vai liberar ali de 0 a 3. As mulheres, por exemplo, que atividade que vocês gostam de fazer que gera prazer? Lavar louça, por exemplo. Não? Passar roupa, tá bom, eu ouvi aqui. A minha esposa ama lavar louça. Ela não deixou nem terminar de comer, ela já está tirando o prato. Eu falei, opa, calma. Mas vamos imaginar que o que proporciona prazer para as mulheres é ir no shopping fazer compra, fazer o cabelo. Vamos imaginar que seja isso. Vai liberar ali também de 0 a 3. Vamos imaginar algo assim mais elevado. Quem gosta de chocolate aqui? Ok. Quando aqueles que amam chocolate, quando comem um pedacinho de chocolate, vai liberar dopamina no seu cérebro. E aí vamos imaginar que vai ali de 0 a 4. Vocês estão me entendendo? Vamos imaginar algo assim mais intenso. Vamos imaginar a relação sexual aqui. As crianças estão nas salas, ok? Vai liberar ali de 0 a 6, por exemplo. Mas quando a pessoa usa uma droga, como o crack, vai liberar de 0 a 10, no máximo 2 minutos de efeito ou 3 minutos de efeito. Por isso que aqueles que estão no crack, aqueles que estão nessa drogadição, eles não precisam, não têm vontade de comer. Eles não têm vontade de tomar banho, eles não sentem necessidade. Eles ficam alongados, eles não gostam de fazer absolutamente nada. Por quê? O cérebro está recebendo uma informação de que aquela substância em que ele está recebendo agora proporciona para ele muito prazer. Prazer que é superior a tudo aquilo que está ao seu redor. Então, quem experimenta droga vive nessa guerra. Vive nessa perspectiva. Por mais, ele está recebendo informação que é muito bom, mas só que ao mesmo tempo está prejudicando, queimando neurônios, trazendo confusão e criando uma dependência, um vício, e que vai arrastar a sua vida. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que gosta de comer chocolate, se você ficar 1 mês, 2 meses sem comer chocolate, o que vai acontecer contigo? Alguns vão surtar. Alguns começam a tremer. Imagina você sem jogar bola, imagina você sem fazer compra, imagina você sem atividade sexual, imagina você sem todas essas coisas que vai proporcionar prazer para você. Como você fica? Você não consegue se abster dessas coisas. E aí você cobra daqueles que estão na drogadição que eles devem largar por vontade própria, esforço próprio, a dependência que é muito superior àquilo que você faz e proporciona prazer. E mais do que isso, você despreza aqueles que estão na drogadição. E graças a Deus por essa igreja, graças a Deus pelo Ministério Compaixão, que entende o chamado, que entende que não existe delimitação geográfica, não é na gleba palhano, não é nos ambientes legais, com luzes, bacana, não. É nas praças, nos lugares sujos também. E é para todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que são vulneráveis. Aquelas pessoas que estão largadas, abandonadas, que entraram sem saber por quê. E que agora, sozinhos, não conseguem abandonar a droga. É verdade que o dependente químico deve tomar uma posição. Já estou cansado, não quero mais, eu preciso de mudança, eu preciso parar. Mas você precisa compreender que é extremamente difícil. E você vai compreender melhor agora. Que é extremamente difícil. Então essas pessoas precisam de apoio. Essas pessoas precisam de um abraço, essas pessoas precisam de uma mão. E o pastor já disse aqui
que essas mãos que foram levantadas aqui são as mãos de Deus para essa sociedade caída. Tiago está dizendo, vocês que são crentes, não devem agir com favoritismo. E aí, Tiago vai engrossar esse caldo. Ele vai comparar o favoritismo, essa questão da acepção de pessoa, com alguns pecados. Pecados que, aos olhos da nossa sociedade atual, sejam abomináveis. Ele vai comparar o favoritismo, por exemplo, contra os pecados da ordem sexual. Adultério. Aquele pecado que você diz, bom, eu não vou perdoar e essa pessoa não merece perdão. Ele vai comparar também o homicídio. Aquela pessoa que mata, aos nossos olhos nós pensamos e nós muitas vezes falamos que essas pessoas não merecem um perdão de Deus. Mas Tiago está dizendo, aqueles que agem com favoritismo, é as mesmas pessoas talvez que cometem adultério e homicídio. Porque se você não comete adultério, mas não comete homicídio, mas se tropeçar em apenas uma lei, é como se você tivesse transgredido todas as leis. Porque nós precisamos entender que Deus é o Criador das leis. O nosso pecado não é contra um papel, o nosso pecado não é contra um estatuto, o nosso pecado não é contra um regimento, o nosso pecado não é contra a lei, mas é contra o Senhor da lei. Então, quando agimos com favoritismo, estamos pecando contra o Senhor. Você pode dizer, não, eu não cometo adultério, mas é como se estivesse cometendo adultério. O pecado é o mesmo aos olhos do Senhor. Não existe pecadinho, nem pecadão. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, mas age com favoritismo, negligenciando os necessitados. E um dia Deus vai chegar perante nós. Nós estaremos perante Deus. E Ele vai dizer, tive fome. E vocês não me deste de comer. Eu tive sede. E vocês não me deste de beber. Eu tive frio. E vocês não me deste o que vestir. No nome de Jesus. Hoje é uma exortação para toda a igreja. Aqueles que são crentes, não adianta você ficar olhando e imaginando aqueles que estão lá fora. A palavra não é para aqueles que estão lá fora, eles não têm Cristo. Eles não entendem essa dimensão do perdão, da misericórdia, da graça. A palavra é para a igreja. A palavra é para os crentes. Não hajam com favoritismo. Como nós devemos agir, então? O verso de número 8 diz, se vocês, de fato, obedecerem à lei real, encontrada na Escritura Sagrada, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Hoje eu estava com um brother em casa, depois do almoço, e eu refleti justamente sobre essa questão do amor. Por que Deus precisa nos ensinar e dizer, e até mesmo criar um mandamento, dizendo, ame o seu próximo? Porque, na realidade, devia ser uma questão natural. Quando nós vemos um caído, ajudarmos a levantar. Quando nós vemos alguém passando fome, nós estendemos as mãos com um prato de comida. Seria uma questão natural nós preservarmos a nossa própria espécie, o outro, o nosso próximo. Mas Deus sabe o quão ruim nós somos. Deus sabe o quanto nós queremos matar o outro e não gerar vida para o outro. E é por isso que Ele diz, nos ensina, nos orienta, nos exorta, dizendo, ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí, Lucas capítulo de número 10,
os doutores da lei ali vão interrogar Jesus sobre a vida eterna. Mestre, o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai dizer, olha, o que diz a lei? E mais do que isso, como você interpreta essa lei? Porque o papel diz uma coisa, a letra diz algo, mas como você compreende, como você entende, como você pensa a respeito da lei? Aí o homem vai dizer, bom, a lei diz que nós devemos fazer isso, fazer aquilo, amar o Senhor sobre todas as coisas. E aí Jesus vai dizer, tá bem, vá lá e faça isso. Mas o coração daquele homem é um coração cheio de favoritismo, cheio de ideia de que, bom, não é qualquer um que é meu próximo. E ele vai dizer para Jesus, mestre, quem é o meu próximo então? Meu próximo não é qualquer um. E aí Jesus vai dizer, olha, certa vez desceu o homem de Jerusalém para Jericó, e de repente na estrada ele é tomado por assaltantes, ali batem nele e deixam ele jogado na rua, quando de repente passa um sacerdote, passa um crente, passa um cristão, que acabou de sair da igreja, de um culto abençoado, e quando ele vê aquele homem caído no chão, ele passa de longe. Mas daí depois veio um levita, e quando viu este homem, esse levita crente, esse levita que serve no templo, aquele que está no estacionamento, aqueles que estão servindo a ceia, aqueles que são diáconos, olha, quando ele vê aquele homem jogado na rua, ele sai de largo, ele sai distante. Mas quando de repente passa um samaritano, aqueles que aos olhos da religião eram os piores, no nosso linguajar, os não crentes, passa diante dele, a Bíblia diz que ele estende as mãos, toma este homem, cuida dele, leva até uma hospedaria e diz para o hospedeiro, olha, cuide dele, estou deixando aqui 2 denários, mas se tiver mais qualquer custo, eu pagarei quando retornar. E aí Jesus vai perguntar para este homem, quem agiu com misericórdia? Quem é o próximo daquele homem? E aí o levita vai dizer, o escriba vai dizer, aquele que agiu com misericórdia. E Jesus vai dizer, vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Você tem um chamado de Deus. Você é crente em Cristo Jesus. E nós precisamos sair do discurso para a vida prática. Nós devemos largar as frases prontas, que nós muitas vezes postamos e nos gabamos, para viver na prática aquilo que nós falamos e aquilo que Deus fala aos nossos corações. Ame o seu próximo. Deus está falando justamente porque nós não sabemos amar, nós sabemos odiar. Nós sabemos desprezar. Deus está dizendo, ame o seu próximo, como a ti mesmo. Se possível, o Ministério de Louvor, por gentileza, puder vir à frente, acima. E se você puder se colocar de pé, pastor, estou liberado para orar. Quero fazer um momento aqui. Se puder colocar na tela Isaías, capítulo de número 1, a partir do verso de número 11, na versão NVI. Preste atenção aqui em mim.
Isaías capítulo 1, a partir do verso de número 11. Deus está falando através do profeta Isaías para o povo chamado, para o povo escolhido, para o povo a herdar uma promessa. E ele compara este povo, por conta dos pecados, como Sodoma e Gomorra. E aí, nessa exortação, o Senhor diz assim para aquela igreja, para aquele povo: para que me oferecem tantos sacrifícios? Ouça com atenção. Pergunta ao Senhor: para que me oferecem tantos sacrifícios? Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilho, de cordeiro e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. As luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo pesado para mim e não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vida. Parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Busca a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. E aí ele faz uma convocação: venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Eu não sei se você conseguiu entender e compreender a gravidade daquilo que o Senhor está falando para o povo escolhido. Novamente eu quero chamar a atenção, não é para os não crentes. Não é para um povo que não foi escolhido, não foi chamado, não foi comissionado. É para aqueles que estão perto. É para aqueles que foram chamados, comissionados, aqueles que são crentes. E ele está dizendo: olha, quem requereu as ofertas? Quem requereu que vocês se reunissem da forma que estão se reunindo? Os holocaustos, os sacrifícios que vocês têm entregado são inúteis. É vazio, sem sentido. As reuniões, as festas de vocês têm sido um fardo pesado. Imagina tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, e o Senhor lá dos céus está dizendo: isso que vocês estão fazendo é um fardo pesado para mim. De modo que quando vocês levantam as suas mãos, os meus olhos estão fechados. E quando vocês multiplicam as orações de vocês, os meus ouvidos estão tapados. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não quer sacrifício, Deus não quer oferta. O que Deus requer de nós é a obediência à sua palavra.
Talvez isso aqui se tornou apenas um hábito. Talvez isso aqui se tornou algo agradável. Talvez essa reunião se tornou algo automático na sua vida. E desculpe, pastor. Mas se você não se arrepende dos seus pecados, se você não tem consciência dos seus pecados, se você comete adultério, se você comete homicídio, se você age com favoritismo, isso que você está fazendo aqui é nada para Deus. Por isso que o texto está dizendo: limpem-se, lavam-se, removam suas mãos das obras más, parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Vocês estão cheios de pecados. Há sangue na mão de vocês. Mas existe algo para nós nessa noite. Embora os pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos nessa noite. E se você quer sair dessa maneira, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso ser lavado. Senhor, eu preciso ser tocado. Senhor, eu preciso ser limpo. As minhas mãos estão cheias de pecados. Existem alguns pecados que são os pecados intocáveis. Nós estamos falando de pecados graves que aos olhos da sociedade são os terríveis. Mas existem alguns pecados aí, pequenos aos nossos olhos ou aos seus olhos, que estão ocultos aí. Mas de Deus nada fica oculto. Se você entende que você tem um chamado da parte de Deus, mas precisa lavar-se. A noiva de Cristo precisa estar preparada, não somente para aquele dia da promessa da vinda do Senhor, mas precisa estar preparada hoje para atender os necessitados. Porque Deus não nos chamou para o amanhã, Deus nos chamou para o hoje. Enquanto o Ministério de Louvor canta, se você sentir liberdade para vir à frente. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Oculto aí, meu irmão. Se você não tem nenhum pecadinho aí, eu convido você a estender as mãos para os irmãos que estão aqui. Ô Senhor, eu sou o primeiro a me colocar ao seu altar, Senhor. Nós invocamos o Teu nome agora. Nós clamamos o Senhor agora. Nós unimos as nossas orações ao Senhor.
pelas vidas que estão aqui no seu altar. Aqueles que entendem, aqueles que compreendem, que têm um chamado para a sua vida, mas que precisam ser lavados, precisam ser purificados. Senhor, eu preciso ser purificado nessa noite. Senhor, é eu que preciso ser lavado nessa noite. Todos os dias eu preciso ser lavado. Por isso, Senhor, as minhas mãos estão aqui. A minha vida, a vida dos meus irmãos que aqui estão diante do seu altar. Nós não queremos ser uma noiva suja. Nós não queremos ser uma noiva corrompida. Nós não queremos ser uma noiva apegada ao pecado. Mas nós queremos vestir vestes brancas. Nós queremos ser purificados. Nós queremos ter corações quebrantados. Nós queremos corações sedentos. Corações que anseiam a sua vinda, Senhor. Corações, Pai, que estendem as mãos para o próximo. Corações que abraçam o outro. Corações que ajudem, ó Deus, aqueles que necessitam de ser ajudados. Oh Deus, renova a sua igreja. Que não seja uma igreja apenas que fala, mas uma igreja que age, uma igreja que faz, uma igreja que se entrega, uma igreja que se move. Uma igreja obediente, uma igreja que faz e cumpre o propósito da sua vida aqui agora, Senhor. Aleluia! Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo dos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Será que os olhos do Senhor estão atentos para as suas mãos estendidas nessa noite? Será que os ouvidos do Senhor estão abertos para a sua oração nessa noite? Hoje é noite de se purificar, irmão. Hoje é noite de quebrantamento. É noite de cara no pó. É noite de colocar os joelhos no chão. É noite de ser inclinado a face para o Senhor. Senhor, Senhor Jesus, nós cremos no Senhor. Nós somos o seu povo e nós não queremos fazer do nosso culto um fardo pesado para o Senhor, mas queremos fazer dos cultos uma celebração. Nós queremos fazer dos cultos, Pai, algo que alegra o teu coração. Purifica a tua igreja, purifica a tua noiva. Nos dê vestes brancas. Nos vestes de vestes brancas, Senhor. Vestes tua igreja com vestes brancas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glorifica o Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Eu já coloquei, Senhor, as minhas vestes brancas.
E a partir de hoje, eu sou uma nova igreja. A tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram. E eis que o Senhor faz todas as coisas novas. E a partir de hoje, vamos viver o novo do Senhor.